Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? A igreja pode se assentar. Motivo de muita alegria, nós estarmos mais uma noite na presença do nosso Deus. Alegria sem igual, que outra hora nós não podíamos, mas hoje nós temos a liberdade de estar aqui e certamente Deus terá uma palavra ao nosso coração, amém? Já queria agradecer a oportunidade que o pastor João tem nos dado, tem nos ajudado e nos ensinado nessa missão. Eu peço que a igreja abra comigo o livro de 2 Samuel, capítulo 9. É importante que todos acompanhem o texto, 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia. Amém? Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça de benevolência por amor de Jonatã? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que este está na casa de Marquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi que o trouxesse da casa de Marquim, filho de Amiel, de Lodebar. Agora eu queria que a igreja repetisse comigo: Mefibosete. Amém. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui, servo teu. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e sempre comerás pão à minha mesa. Agora eu quero que nós iremos lá para o versículo 12, que diz assim: e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba era servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Meus irmãos, estamos de frente a um texto escrito por Samuel, cuja história acontece mais ou menos no meio do reinado de Davi. E essa história acontece no meio do reinado de Davi, aproximadamente no ano 1006 e 966 a.C., que é o período onde o rei Davi reinou. Mefibosete, ou Merib-Baal, é o personagem mencionado aqui, também no mesmo livro de 2 Samuel, lá no capítulo 4, e no versículo 4, aonde diz assim: e Jonatã, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés,
e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama a tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Meus irmãos, a morte do seu pai Jonatã acontece juntamente quando eles estão na peleja, guerreando contra os filisteus no monte Gilboa, na guerra contra os filisteus. E ali Saul é abatido, e juntamente com ele o seu filho é abatido também. E nós acreditamos que depois deste tempo, o povo, os filisteus, iriam invadir a terra de Jerusalém. Então a sua ama, ou a sua mãe, chamada Rispa, ela toma o menino e, na tentativa de salvá-lo, ela foge com ele. Rispa é uma das concubinas de Saul. Eu não consegui encontrar se ela realmente era mãe dele ou era uma ama de leite, mas o que a história nos mostra é que ela tentou cuidar, proteger, e ao decorrer da história vocês vão ver que ele foi cuidado por Rispa. E ela pega o menino do palácio na tentativa de fuga, e acontece um acidente nesse percurso. Nesse que ela pega o menino para fugir, eu não sei se ela tropeçou, eu não sei se aconteceu alguma coisa, mas ela derruba ele no chão e ele fica aleijado dos pés. E ele tinha 5 anos de idade quando isso aconteceu. Meus irmãos, naquela época havia uma ausência de medicina, pois, os irmãos, entendam comigo, se ele por 5 anos de idade cai do braço da mãe, ele, no máximo, ele vai lesionar os 2 calcanhares, o pé, uma lesão talvez não tão complicada. Acredito que fosse nos dias de hoje, ele passando no médico, no ortopedista, rapidamente ele resolver, ia pôr uma tala, ia imobilizar, ou iria talvez até mesmo passar por uma cirurgia, mas de certo dificilmente ele ficaria aleijado. Mas aqui, nesse tempo que o povo vivia, não havia nada disso. Ele simplesmente caiu, quando ele tinha 5 anos de idade, e ele caiu no chão, e ele fica coxo, aleijado, impossibilitado de andar, deficiente. E aqui fica todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Meus irmãos, Mefibosete, ele era príncipe, ele era da linhagem real, ele ia suceder o seu avô, que depois sucederia o seu pai, a rei de Israel. Mas por causa de um acidente de percurso, acaba tudo. Vindo um pouco agora para o rei Davi, Samuel registra no seu 2º livro que Davi, quando está no meio do seu reinado, ele se lembra de Jonatã, e ele se lembra da aliança, que já é conhecida por grande parte da igreja, a aliança de Jonatã com Davi, que está escrita nos capítulos 18 e 20 de 1 Samuel. E a parte que mais nos marca é que Jonatã recita a Davi para Jonatã, e eles fazem um pacto entre eles, de ser fiel à tua casa enquanto eu existir. E naquele momento, Davi estava praticando uma lealdade para com seu amigo já morto, já falecido. Meus irmãos, por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era rei, Davi tinha poder. Outra hora, o seu o vô de Mefibosete, ele estava querendo matar Davi, estava caçando Davi. Então hoje Davi poderia fazer justiça, e ele poderia muito bem procurar todos os descendentes de Saul e exterminar, e eliminar. Vou matar todo mundo, vai que surge alguém aí para me derrubar, vai que surge alguém aí para me tirar. Mas ele, com bondade, atendendo à promessa que fez ao seu amigo, ele manda buscar Mefibosete. Agora Davi,
pensativo com ele, numa tentativa de restaurar o povo de Saul, ele fica se perguntando: será que existe alguém? Então existia um servo do templo que trabalhou no palácio, que trabalhou com Saul, de nome Ziba. E Davi manda chamar Ziba e pergunta: Ziba, será que existe alguém ainda da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência, para que eu o abençoe, para que eu ajude, para que eu restaure, para que eu faça alguma coisa? Davi, ele queria fazer algo. Talvez ele queria apenas ele queria saber uma notícia. Queria saber, meus irmãos, esse tempo na qual vivia Davi era um tempo muito sangrento, havia muitas guerras, a mortalidade era muito alta, o povo crescia, nascia e não envelhecia, porque muitos deles já eram levados ao exército, já viravam guerreiros e morriam nesse tempo. Então Davi estava preocupado em saber algo, mesmo que se fosse para saber se existiam os restos mortais. Naquele tempo o povo tinha o costume de guardar os ossos, de fazer um santuário, de pôr os ossos. Então Davi estava preocupado em saber aonde estava, como estava, por onde estava. E eis que Ziba disse, e eis que Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, se chamado Mefibosete, mas que mora em Lotebá, vive em Lotebá. Meus irmãos, Lotebá é uma cidade que está localizada mais ou menos no norte do rio Jaboque, no meio do deserto, longe da capital Jerusalém, no meio do deserto jordânico, já nem é mais na Jordânia, longe. Meus irmãos, Lotebá é conhecido como a cidade do esquecimento, é no meio do deserto, uma terra árida, seca, abandonada, vazia de cor. Meus irmãos, ali não tinha nada, terra de esquecimento, terra de sofrimento, essa terra não produzia nada, essa terra era conhecida como a terra que guardava consigo somente pobres e doentes. Ninguém queria morar em Lotebá. Lotebá não tinha nada para oferecer. Mas o rei mandou que o trouxesse à presença dele. E chegando à presença do rei, Mefibosete se prostrou e se inclinou. E disse Davi: não temas, vou-lhe restaurar todas as terras que pertenciam a seu avô Esaú, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Meus irmãos, essa é o resultado daqueles que têm promessa de Deus. Agora pensa comigo, Mefibosete nas ruas de Lotebá, possivelmente ele era mais um dos mendigos, porque é isso que sobrava para quem era paralítico, para quem era deficiente, vagar pelas ruas. Ele mal andava, ele se arrastava, e de repente Mefibosete está parado em Lotebá, e de repente ele escuta aquele turbilhão, aquele movimento de gente entrando na cidade, aquelas carruagens reais chegando, e Mefibosete até abre o sorriso, mas ele não abre o sorriso porque é ele que vai, ele abre o sorriso porque nessa cidade a coisa era tão ruim que não tinha novidade lá, nada acontecia, ninguém importante morava lá. Mas só que a carruagem real, a carruagem do rei, ela entra em Lotebá. E mal ele sabia, e ele não sabia, e ele não imaginava que o motivo daquela expedição era para buscar ele. Ele não imaginava que o motivo de tudo aquilo era por causa dele. Aleluia. Meus irmãos, entenda comigo,
Mefibosete, ele não vivia nesse nosso cotidiano. Nós vivemos um dia após outro, queremos progredir, meus irmãos. Mefibosete já não vivia mais sonhos diários, ele já não sonhava mais. Mefibosete estava num lugar esquecido, num lugar sem perspectiva de crescimento. Meus irmãos, Lodebar era uma cidade tão ruim que algumas escrituras diz que era um local onde moravam os ex-soldados e guerreiros mutilados, pois os guerreiros iam para a guerra e muitos deles eram mutilados, perdiam os membros e já não servia mais para nada. Então, manda para Lodebar, não deixa aqui em Jerusalém não. Tem uma passagem na qual mostra que o próprio Davi, ele tem um pouco de empatia com os deficientes. Mas eu não quero entrar nessa palavra. Mas agora ele está esquecido e a carruagem real entra, e para o motivo daquela carruagem real entrar é por causa dele. E ele está no meio de pessoas que não saía daquele lugar, não saía. Mas agora ele está saindo de lá. E é interessante, meus irmãos, que aqui eu já quero abrir um parênteses dizendo que mesmo ele sendo coxo, mesmo ele sendo manco, mesmo aleijado, mesmo imperfeito, mesmo deficiente, mesmo tendo as suas dificuldades, ele saiu de lá. Meus irmãos, nessa noite o Senhor manda dizer à sua igreja: você simples do jeito que é, você com as suas dificuldades, mesmo semi-analfabeto, mesmo não tendo muitas capacidades, mas eu vou te tirar de lá. Aleluia! A bênção chega na vida de Mefibosete, ele mesmo ainda sendo mendigo, ele mesmo ainda sendo coxo. Não precisou que ele fizesse um tratamento para voltar a andar, não precisou ele ser curado, foi daquele mesmo jeitinho dele, se arrastando, mas foi daquele jeito que ele foi exaltado. Meus irmãos, nessa noite entenda, Jesus quer te abençoar, Jesus quer restaurar os seus projetos, quer restaurar a sua casa, mas não se preocupa, pois é desse jeito mesmo, na sua simplicidade, Jesus tem negócio com você. Aleluia! Oh Espírito Santo. Meus irmãos, e no início da vida de alguém, sempre acontece algo para te parar. O acidente que aconteceu com Mefibosete foi o motivo de parar os seus sonhos, os seus projetos. Meus irmãos, o acidente que aconteceu contigo, o acidente que aconteceu no percurso da sua vida não vai te parar não. Não vai te... Olha eu aqui, eu estou aqui, eu sou prova disso. A minha mãe está aqui. Quando ainda eu estava no ventre dela, aconteceu um negócio lá que ela não tinha experiência por eu ser o primeiro filho dela, e quando eu estava para nascer, ela disse que sentiu as dores, mas ela não entendia, e foi demorando, e ela foi fazendo os serviços de casa, e ela estava sentindo aquelas dores, e ainda ela morava no quintal junto com a minha avó. E ela conta que quando contou para minha avó pegou ela às pressas e levou para o hospital, e chegando no hospital, o médico falou para ela: tem que operar agora, tem que fazer a cesárea agora, pois ele já dejetou na sua barriga, está prestes a comer as fezes, se ele comer ele vai morrer, ele não vai sobreviver. Meus irmãos, o acidente que aconteceu no início na minha vida foi para me parar, mas eu estou aqui, e você está aí nessa noite, o acidente não vai te parar. Oh Jesus maravilhoso! Meus irmãos, Mefibosete estava jogado
maltrapilho, desgraçado naquela cidade. Ele já talvez enxergava os fins dos seus dias naquela situação. Meus irmãos, olha, ninguém vai morrer aqui enquanto a palavra de Deus não se realizar na sua vida. E quanto o que o Senhor tem para ti não se realizar, ninguém morre, pois Ele está no controle. Aleluia! Oh Jesus, é interessante que agora Mefibosete, ele é humilde, e ele é humilde quando ele se chega de frente ao rei, ele se inclina, apesar de ser rei, mas ele se inclina, e diz assim lá no versículo de número 8 do capítulo 9, diz: então se inclinou e disse: quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Meus irmãos, Mefibosete se considerava um cão morto, que não servia para mais nada, mas isso era o que ele pensava. Meus irmãos, eu não sei o que você pensa de você mesmo, mas meus irmãos, tenta rasgar tudo que você pensa e confiar em Deus, porque o que vale é o que Ele pensa de você, é o que Ele quer de você. Aleluia! Oh Jesus! E agora Mefibosete está na frente do rei, e o rei começa a falar para ele: eu vou restituir tudo que era seu. E agora Mefibosete, igreja, Mefibosete que vivia a sua vida na dificuldade, agora ele vai morar, sabe aonde? Vai morar na casa do rei, vai morar no palácio do rei, vai morar junto com o rei, ele vai se vestir como um rei, ele vai estar do lado do rei, vai comer a comida do rei. O que o rei come, ele come, porque a palavra nos diz que ele se assentava continuamente na mesa do rei. Aleluia. Meus irmãos, a miséria não mais haverá na vida dele. E agora ele recebe os tesouros, restituídos, ele recebe todas as terras que pertenciam ao seu pai, e é tudo restaurado. Meus irmãos, novamente eu falo para a igreja do Senhor: tudo que é seu por porção, o Senhor há de entregar, e não tardará. O tempo é dele, a hora é dele, ele está no controle. Meus irmãos, e no versículo 12, o texto nos conta que ele leva consigo a sua família, o seu filho Mica e Rispa, que é sua mãe ou sua ama, vai com ele. Por causa dele, agora a sua mãe vai, o seu filho vai. Sabe o que isso quer dizer? Que vai ser por causa de você que está aqui nessa noite que a sua família vai receber. Vai ser por causa de você que a sua família vai receber. É por causa de você, mulher. É por causa de você, homem. É você que está na peleja. Depende de você. Depende de você, está nas suas mãos. As bênçãos do Senhor só vai entrar naquele lugar mediante você, por causa de você, pelas suas mãos. Então não desista, mesmo nas dificuldades, mantenha firme, mantenha forte, mantenha guerreiro, mantenha de pé. Aleluia! Oh Espírito Santo, será que nessa noite você tem um coração voluntário para adorar ao Rei dos Reis, que te prometeu nessa noite? Ele manda falar o coração da sua igreja: eu vou restituir todos os sonhos teus. A promessa ainda não acabou, a promessa ainda não se apagou. Eu vou realizar, eu vou fazer, pois eu sou o dono do tempo. Eu sou o dono do tempo, eu que comando o tempo, eu que domino a hora, eu que faço tudo. Essa noite receba do Senhor.
Aleluia, Jesus. Glorioso. Para findar, meus irmãos, agora Mefibosete, ele começa a viver como ele nunca tinha vivido antes. Talvez sua mãe ou sua ama contava para ele: seu pai era o príncipe, você era neto do rei. E aí ele passava aqueles anos todos naquela situação, pois no meio que eles viviam, era impossível um deficiente, que para eles era uma pessoa abençoada, habitar dentro da casa do rei. Por isso, meus irmãos, independente da sua situação, do seu jeitinho, da sua simplicidade, Deus vai te pôr aonde Ele quer te pôr. Ele vai te levar aonde Ele disse que vai te levar. Aleluia. Se prepara, a igreja do Senhor, para viver um novo tempo do Senhor. Se prepara, pois o Senhor tem restauração para a sua igreja. Se prepara, pois o Senhor Jesus quer um coração preparado, um coração contrito. Meus irmãos, nessa noite, saia daqui de posse da vitória, saia daqui sabendo que os projetos de Deus, que os sonhos de Deus para a sua vida, eles ainda estão de pé, você do seu jeitinho, você nas suas dificuldades, ei mulher, você mesmo com essas dores, mesmo com essa enfermidade, não para na caminhada não, pois Mefibosete, ele foi abençoado, mesmo ainda sendo coxo, mesmo ainda nas dificuldades, ele foi abençoado. Então você está na dificuldade, nada impede que as mãos do Senhor derrame sobre ti as bênçãos do Senhor. Aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.